série de cultos, janeiro de primícias, amém, irmãos? Salmo 1, os versos 1, 2 e o verso 6, diz assim o texto: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 6: Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Vou repetir aqui: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Solte a sua Bíblia sobre o seu assento, põe a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos, recline a tua fronte, pense em Deus nesse instante. Senhor, Tu que conhece esse coração, Senhor, Tu que nos sondas, como diz o salmista no Salmo 139, antes mesmo que a palavra se formasse na língua, Senhor, Tu já sabes. O salmista, Senhor, diz que da onde me esconderei eu, Senhor, da Tua face? Se colocar minha cama nas alturas, ali, Senhor, Tu estás. Se nas maiores profundezas, Senhor, fizer dali a minha habitação, não conseguirei eu me esconder da Tua face. Então, Senhor, Tu que conheces esse coração que nessa noite está aqui, daqueles que estão na sua casa, Senhor, Tu venha, Senhor, revelar-se a ele conforme Tu desejas, segundo a Tua palavra, Senhor, que não torna para Ti vazia, mas faz o que Tu desejas. Então, nessa noite, segundo esta palavra, nós glorificamos e adoramos o Teu nome. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu gostaria de que você, dentro da medida do possível, redobrasse a tua atenção. Por favor, deixe o seu celular, você que precisa estar com o celular ligado, deixe ele no modo silencioso. Amém? Você que puder desligá-lo, desligue. Redobre a sua atenção. Se você vê, eu vou falar bem pausadamente, porque eu estou aí com um probleminha na minha garganta, mas eu gostaria que você não pegasse no sono nessa noite. Amém, irmãos? Então, se você vê o irmão aí dando uma pescada perto de você, você dá um glória a Deus bem alto, vá que ele desperte, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre aquilo que o pastor Nelson deu uma pincelada aqui na introdução, falando sobre algumas coisas importantes acerca do justo. O que caracteriza você e eu, ou o que nos identifica como justos? Bom, na nossa natureza humana, na nossa natureza, nós não temos nada de justos, irmãos. Interessante que havia um filósofo chamado John Locke. Ele, quando nos seus desvaneios mentais, ele disse assim: o homem é o lobo do homem. Por que ele disse essa frase junto com seus companheiros de pensamento? Porque o homem, se ele puder, ele devora o outro homem. Ele não se importa se é parente, se é amigo, se é companheiro de trabalho, porque o homem, na sua natureza, ele é mau, irmãos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a nossa natureza pecaminosa, o pecado herdado de Adão, ele nos transformou em excluídos. A Bíblia diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus.
Então é humanamente impossível você ser bom. Pastor, mas eu conheço tanta gente boa. Você pode conhecer inúmeras pessoas que são boas, mas se for necessário praticar a maldade, ele vai praticá-la. Se for necessário ele ultrapassar os limites morais estabelecidos, ele vai ultrapassá-los, porque ninguém é bom por natureza humana. Então, pastor, como é que o senhor explica alguns textos bíblicos, que, por exemplo, eu gostaria de citá-los aqui para você? Mateus capítulo 25, versículo 46, ele nos diz que os justos, eles vão, irmãos, escapar do tormento eterno. Os justos, eles irão para a vida eterna. Está escrito no texto sagrado. Os ímpios, eles vão para o tormento eterno, e os justos vão para a vida eterna. Pastor, o senhor acabou de me afirmar que todos os homens são maus por natureza. Como é que então eu vou conseguir entrar nessa categoria de justos? Nós acabamos de ler no Salmo 1, que o Senhor conhece o caminho dos justos. Também está escrito em Provérbios capítulo 14, ou número 14, por se tratar de um texto poético. Número 32 diz: o justo gozará a vida eterna. O justo gozará a vida eterna, mas o justo até na sua morte, olha que texto maravilhoso, irmãos. O justo na sua morte, até na sua morte, ele tem esperança. Pastor, o senhor acabou de me informar que o homem na sua natureza é mau, ele não é justo. Como é que eu vou conseguir estar então enquadrado nessa promessa de Provérbios capítulo 14, ou número 14? Outro texto interessante está em Jó, número 36, verso 7. Ele será exaltado. Quem será exaltado? O justo. Do justo não tira os seus olhos. Quem não tira os olhos dos justos? O Senhor. O Senhor não tira os olhos dos justos. Antes, com os reis no trono se assenta para sempre, e assim serão exaltados. Pastor, o senhor disse que nós somos maus por natureza, não somos justos. Como eu vou conseguir me enquadrar nesse texto? Outra promessa maravilhosa, irmãos, está em Mateus capítulo 13, versículo 43. Diz assim o texto: então os justos resplandecerão. Quem pode dar uma glória a Deus? Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Eu vou estar brilhando no reino do meu Pai. Tem mais alguém comigo aqui nessa noite? Mas pastor, o senhor acabou de dizer que ninguém é justo, que ninguém é bom por sua natureza pecaminosa. Somos o lobo do homem, pastor. Então como eu vou me enquadrar nessa promessa que está na Bíblia Sagrada? Isaías capítulo 3, o verso 10, profeta Isaías diz assim: os justos receberão galardão, dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das vossas obras. Olha que texto tremendo. Os justos vão comer do fruto das suas obras. Pastor, mas o senhor disse que nós somos mal por natureza humana, e que é impossível nós sermos bons. Como é que eu vou me enquadrar nesse texto profético de Isaías? Olha que texto interessante, meus irmãos, está escrito no Salmo 37, o versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem pode glorificar o Senhor por isso? O justo não mendiga pão, porque o Senhor é a sua provisão. Irmãos, se faltar alimento nessa terra, fique tranquilo, o Senhor vai mandar maná do céu. Alguém crê nessa palavra?
Irmão, fique tranquilo, se você não puder trabalhar, irmãos, se não tiver um anjo do Senhor terreno, humano, que possa ir na sua casa bater e levar, ó irmão, eu estou trazendo aqui porque Deus tocou no meu coração, para trazer aqui uma sacola básica para você, 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, uma caixa de leite, 1 quilo de carne para você poder sobreviver. Se não tiver um justo, um anjo humano nessa terra, fique tranquilo, irmãos, Deus vai enviar corvos do céu, com carne fresca para ser colocado na sua mesa, e não vai faltar na sua vida um ribeiro de Quirite para você beber água fresca. Pastor, mas se secar o ribeiro de Quirite, Jesus está dizendo para você numa palavra analógica, ou seja, comparativo de reis, Deus vai mandar você para uma casa de uma viúva bem pobre, miserável, que vai comer o último pão do dia para morrer. Mas pastor, Deus vai me tirar de um problema para me arrumar outro? Não, irmãos, você vai ser um milagre na casa do pobre, e Deus não vai deixar faltar a farinha na panela e o azeite da botija. E se tem alguém que crê comigo, dá um glória aí, meu irmão. Em tempos de crise, crentes vão ser abençoados, justos serão abençoados. Mas pastor, o senhor disse que nós somos mal por natureza. Como é que eu vou me enquadrar nessa palavra profética? Olha o que está escrito aqui no Salmo de número 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo. Quantas vezes já citei esse texto, né, irmãos? É como eu não lembro a referência, hoje eu resolvi marcar tudo, irmãos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é de uma, não é de duas, não é de 3, não é de 4. Deus vai livrar o justo de todas as suas aflições. Mas pastor, eu sou mau por natureza. Pastor, o senhor disse no início da mensagem que nós somos maldade em pessoa. Como é que eu vou me enquadrar dentro dessa bênção do justo? Olha o que está escrito, meu irmão, em Provérbios número 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Tem gente que olha para você e diz, mas o que é que ele tem de diferente? Tem gente que olha para o teu rosto e diz, tem algo diferente na vida dessa pessoa. Eles olham para você e não conseguem entender. Por quê? Porque a luz da aurora na vida do justo vai brilhando mais e mais, até chegar dia perfeito. Ei, meu irmão, vai acontecer naquele dia. Ei, pra lá, basuberrévias. Pastor, como é que eu alcanço essa promessa? Oh, aleluia. Quer mais, irmão? Tem alguém comigo aqui nessa noite que pode dar uma glória a Deus? Olha o que está escrito em Provérbios, número 12, versículo 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas aos ímpios ficam cheios de mal. Pastor, como é que eu faço? Abra sua Bíblia, meu irmão. Lá na carta aos Romanos, capítulo de número 5. Você vai encontrar comigo aqui uma palavra profética. Pastor, como é que eu me torno um justo? Antes de lermos o texto, me lembra aqui o Espírito Santo, o texto que está em Jó. Vou abrir aqui para você. Capítulo 1, verso 1. Olha o que está escrito aqui. Havia na terra de Ur um homem cujo nome era terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Como é que eu consigo isso, pastor? Como é que uma pessoa consegue ser íntegra, reto? O adjetivo reto é um sinônimo de justo. Reto é uma pessoa que pratica justiça. Você sabe que no nosso direito, o direito que nós vimos ser aplicado na nossa vida, apesar que o nosso direito hoje está um pouco distorcido, mas o nosso direito ocidental, ele é um direito baseado num direito romano-germânico.
E a ideia de justiça no direito romano-germânico é nós sermos honestos, viver uma vida honesta e dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Ou seja, a ideia de justiça é eu ter uma vida íntegra, honesta, e dar ao próximo, ao outro, aquilo que lhe é de direito. Ou seja, se não for de direito, eu não lhe darei nada. Isso é justiça no direito romano-germânico. É tão verdade que se alguém faz algum mal contra você, você vai lá diante de um juiz e diz: olha, ele me causou uma injustiça. Qual vai ser a ideia do juiz numa sentença? Provar da injustiça através dos fatos. Dentro do direito positivo, ou seja, está escrito na lei. Você não consegue nada do que não esteja positivado na lei. Por isso ninguém é condenado por um crime que não seja posto na lei. Não existe crime subjetivo. Eu acho que fulano cometeu um crime. Só vai ser crime se estiver na lei. Então você só vai ser compensado, só vai dar dado a você aquilo que lhe é de direito, se estiver positivado. Agora olha que interessante como é que é a justiça de Deus. A justiça de Deus olha para você e diz: você não tem direito, mas eu vou te dar igual. A justiça dos homens: eu te darei se você tiver direito. Na justiça de Deus: você não tem direito, mas eu te dou igual. Você não merece ser amado, mas eu amo você do mesmo jeito. Não tem por que eu fazer de você filho, mas eu te adoto a partir de hoje como filho. Não há razão nenhuma de eu perdoar as tuas iniquidades, mas eu perdoo do mesmo jeito. Isso é a justiça de Deus. Por isso que nós não conseguimos entender, irmãos. Diga assim: graças a Deus. Irmão, não tomou café antes de sair de casa? Diz assim: graças a Deus, porque eu não sou Deus. Você imagina se você fosse Deus, irmãos? Sabe aquelas pessoas que magoaram você? A gente sempre tem aquela ideia de Deus, né, saindo raios da mão de Deus, né, e subjugando, castigando os homens. Deus não é assim, irmãos. Deus, por sua misericórdia e amor. Mas o Deus do Velho Testamento não era assim, pastor? É que talvez a gente não lê o Velho Testamento da forma correta. Se você pegar o livro do profeta Ezequiel, você vai ver que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa e se converta do seu mau caminho. Quem entendeu, diga amém. Então, pastor, como é que eu faço? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, eu vou ler aqui antes do capítulo 5, que está lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim: no capítulo 9, versículo 8 de Neemias, ele diz: achaste o seu coração fiel perante a ti, e com ele fizestes aliança. Até aqui. Olha que coisa interessante, Deus acha em Abraão, no Velho Testamento, um coração fiel. Fiel também você pode utilizar de uma forma analógica, comparativa, como se você pudesse colocar do lado uma palavra e outra: fiel e justo. Por isso você vai encontrar em Romanos capítulo 4, antes de ler o versículo 1 do capítulo 5. Que está escrito lá, pastor? Vou voltar aqui uma folhinha na minha Bíblia. Está escrito: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque Abraão foi justificado pelas obras, sem ter que se glorificar, mas não diante de Deus. Pois diz as Escrituras: creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. Como é que eu vou me tornar justo, pastor? O primeiro passo é nós crermos. Se você não crê, nada vai acontecer. O primeiro passo é ter fé. Por isso que aí quando eu abro o capítulo 5, verso 1, o que diz lá? Sendo, pois, justificados pela fé. Você só vai se tornar justo no passo que você
crê na obra redentora, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não merecia, mas Ele me tornou justo. Eu não merecia, mas Ele perdoou os meus pecados. Jesus Cristo é justiça de Deus em nós. Se você pega, por exemplo, uma visão do tabernáculo, hoje em dia a gente não dá para dizer que ninguém conhece o tabernáculo, porque praticamente crentes e descrentes viram lá a novela da Record, e tinha lá o tabernáculo de Moisés, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com as suas vestes indumentárias, para estar adorando o Senhor, sacrificando ao Senhor, levando a penitência do povo diante do Senhor, e ninguém mais podia entrar ali, irmãos, porque se qualquer um entrasse ali, morria. Sabe por quê, irmãos? Escreva uma coisa na tábua do seu coração: você não é salvo do diabo, você não é salvo do inferno. O inferno não foi feito para o homem. Quem está entendendo? Quando eu falo inferno aqui, irmãos, eu estou falando lá de Apocalipse, do lago de fogo. Eu não estou falando de lugar de tormento. O inferno não foi feito, o lago de fogo não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e seus anjos. Pastor, do que nós somos salvos então? Você é salvo da própria ira de Deus contra o pecado. Aí Deus te amou tanto, Deus amou você de uma forma tão poderosa, de uma forma tão intensa, que o próprio Deus que condena o pecado, o próprio Deus que deseja afastar o pecado através da sua ira, e a Bíblia diz que o salário do pecado está em Romanos capítulo 3, que o salário desse pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então Deus está ordenando que o pecador morra, mas o próprio Deus que ordena que o pecador morra é o próprio Deus que por seu amor diz: eu vou dar uma saída de escape para essa morte, eu vou prover um meio de ele ser justificado, de ser novamente colocado à estatura de varão perfeito. Aí quando você crê nessa mensagem revelada, essa mensagem de graça, de perdão, de amor de Deus, e diz: eu preciso desse Jesus na minha vida, então entra a fé, e através da fé o plano resgatador, regenerador de Deus entra em ação na sua vida. Aí você pode entrar na presença de Deus a qualquer hora e você não vai ser morto. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus ele começa a ser um coparticipante da sua vida, e ele começa a trilhar com você esse caminho a partir desse momento da fé salvadora, sabe o que acontece? Você não anda mais sozinho, você não está mais só. Como assim, pastor? Sim, porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você sabe o que é um jugo, irmãos? Jugo é aquela canga que vai sobre a cabeça dos bois e só consegue puxar a carreta. Quem já morou na colônia aqui sabe o que eu estou falando, irmãos. Agora nem existe mais carreta, né? Mas naquele tempo, quando eu era criança, irmãos, eu ia ali para a colônia dos irmãos, eu via ali, irmãos, a carreta de boi, e tinha 2 boi, só conseguia puxar a carreta se tivesse 2, um sozinho não puxa a carreta, irmãos, um sozinho não faz força, um sozinho não consegue andar, um sozinho não consegue render, um sozinho não consegue trabalhar. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, fica tranquilo, na jornada eu vou com você, eu vou colocar minha cabeça debaixo desse jugo com você, aonde você andar eu estou junto, aonde você trilhar eu estou junto, nós vamos trilhar esse caminho eterno juntos. Você não está mais sozinho, irmão. Aí quando você vai entrar na presença de Deus, aí sabe o que Deus vê? Ele vê Jesus Cristo na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele levou sobre si
e ele rasgou a cártula. Paulo entendia muito esse negócio de direito, né? Hoje em dia não existe mais isso, mas quem é que aqui conheceu uma nota promissória? Alguém aqui conheceu uma nota promissória? Levante a sua mão. Irmão, você tem mais de 40 anos, irmão. Agora eu vou mais antiga ainda. Alguém conheceu letra de câmbio aqui? Levante a mão. Irmão, você tem mais de 50. Não se usa mais isso. Era um documento que você assinava, de confissão de dívida. E qualquer um que endossasse, é assim, irmão Ney? Irmão Ney é contador, sabe muito bem disso. Se você endossasse, você podia transferir essa dívida para outra pessoa. O endosso era escrever atrás, assinava atrás. Muitas vezes você faz isso com cheque, né? O cheque ainda tem algumas pessoas que usam, mas quando você quer fazer um endosso do cheque, você assina atrás, e aquele cheque se torna pagável a qualquer pessoa que portar o cheque. Quando você, irmão, através de Adão, porque a Bíblia diz em Coríntios, que através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, ele fez um endosso, numa cártula, numa confissão de dívida, que passou a todos nós carregamos a cártula, que dá a autoridade de Satanás cobrar a dívida do pecado, dizendo, essa alma precisa morrer, essa alma tem que pagar pelo pecado, mas veio Jesus, com o seu sangue lá na cruz, e ele pega o seu próprio sangue, pega com uma caneta, molha no seu sangue e diz, a dívida está paga, a dívida está paga, a dívida está paga, a dívida está paga. Todo aquele que crê em Jesus, é escrito sobre essa carta, ela é rasgada. Oh, glória a Deus! O inimigo não tem mais poder de cobrar essa dívida. E olha que coisa interessante, nós vamos para o encerramento. Mais meia hora, tá bom assim, irmãos? O interessante de Jesus, irmãos, que Jesus não é igual a mim e você. Diga glória a Deus. Tem alguém comigo aqui na igreja hoje? Irmão, graças a Deus que Jesus não é igual a mim e você. O perdão de Jesus é completo. A Bíblia diz que quando Deus perdoa as iniquidades, Ele lança no mais profundo do abismo, para que nunca mais se lembre dele. Nós às vezes não somos assim. Nós perdoamos e às vezes nós não esquecemos. Você sabe, irmãos, que existe uma passagem bíblica de Samuel. Deixa eu achar aqui a passagem bíblica para você que gosta de ler os textos bíblicos. Ache ela e possa ler. Em 2 Samuel capítulo 13, você vai encontrar a história de dois filhos de Davi. Um se chamava Absalão e outro se chamava Amon. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Absalão, ele era irmão consanguíneo de pai e mãe de Tamar. Amon era meio-irmão de Tamar. E Amon se apaixonou de uma forma doentio. Quem já ouviu falar de amor platônico? É aquele amor que quer ter possessão, independentemente de qualquer coisa, sobre o objeto amado. Era um amor doentio. O amor de Amon por Tamar era tão terrível, que a Bíblia diz no texto, que ele emagrecia dia após dia. Dá a entender que ele estava sofrendo até de uma anorexia por causa do amor platônico. Irmãos, a Bíblia não esconde defeitos de ninguém. É o único livro religioso que nunca vai esconder os defeitos dos seus personagens. Por isso que eu amo a Bíblia. E a Bíblia nos diz que Amon, ele violenta a sua irmã. Ele a possui. Aí você já entendeu o termo. Absalão fica endemoniado. Mas por causa do seu pai Davi, ele não faz nada. Mas ele guarda no seu coração o desejo de vingança. Absalão era um homem jovem, bonito. A Bíblia diz que não havia homem tão bonito quanto Absalão. E ele era um homem extremamente estrategista. Ele era um homem maquinaísta. Ele maquinava. E ele planejou a sua vingança. Ele fez um certo dia, quando ele tinha que tosquear o seu rebanho. Ele convida a todos, ele dá um jeito, ele maquina. E ele faz com que todos os seus irmãos, inclusive Amon, esteja presente naquele dia. Quando ele está presente naquele dia, então Absalão
faz um jogo e derrama o sangue do seu irmão e o mata. A Bíblia diz que Davi, ele ficou revoltadíssimo contra isso. Então Davi, ele com um desejo de vingar o sangue do seu filho, porque ninguém podia, numa cultura patrística, numa cultura de patriarcal, quem tinha o direito de justiça era o pai. Olha que coisa interessante. O pai tinha direito sobre a vida dos filhos. Ninguém podia derramar o sangue dos seus filhos. Você não entendeu ainda, né, irmão? Nós vivemos numa cultura patrística. Nós vivemos como crentes debaixo de um pai. Por isso que a Bíblia diz: ninguém tem poder de tirar e dar a vida, senão o Senhor. Por isso que quando... Eu amo a Bíblia, irmão. Você quer ser alimentado? Leia a Bíblia, coma a Bíblia, se alimente da Bíblia, durma com a Bíblia, acorde com a Bíblia, sonhe com a Bíblia. Lá no livro de Neemias diz que o Senhor, por amor deles, repreendeu reinos, dizendo: não toqueis nos meus ungidos. Ei, meu irmão, tem uma palavra profética para você aqui nessa noite, que é justo, justificado pela fé, que faz parte dessa casa paterna. Ei, meu irmão, Deus não vai permitir que Satanás toque em você. Você é ungido, você é separado, você é escolhido, você foi consagrado ao Senhor, você foi redimido pelo Senhor, você foi comprado por um bom preço. Ninguém toca em você sem a permissão de Deus. Quem está entendendo, irmão? Diga amém. Pastor, mas essa luta aí, irmão? Luta é permissão de Deus. Deus vai forjando você de fé em fé. O que acontece, irmãos? Chega, irmãos, um servo de Davi e conta uma história para Davi que está lá no texto, dizendo para ele: olha, há uma família, uma mulher com uma família e 2 filhos, e um filho matou o outro. E agora a outra família está buscando vingança. O que nós fazemos, rei? E o rei diz: não, esta família está sob a minha proteção. Aí vai Joabe e diz para o rei: ei, Joabe, essa família é a tua, e este filho é Absalão. Davi cai em si. Davi reconhece, porque Absalão estava em exílio. Aí ele manda uma notícia para Absalão, diz assim: você está perdoado, você pode entrar de volta na sua casa, mas nunca mais, olha que coisa interessante, nunca mais você verá a face do rei. Quando eu li essa palavra, eu tremi por dentro, irmãos. Que é isso, Senhor? Que coisa terrível é essa? Eu perguntei: Deus, que perdão é esse? Aí o Senhor falou para mim ali no escritório, quando eu estava lendo: esse é o perdão de Davi, o meu não é assim. A Bíblia diz que Absalão, ele volta para Jerusalém, volta a morar em casa, mas nunca mais ele pôde entrar na presença do rei. Aí a gente vê Jesus dizendo assim: eu quero contar para você a história de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo saiu de casa, gastou tudo, irmão, se prostituiu, virou as costas para a tradição da sua casa, virou as costas para os conselhos do seu pai, para os ensinamentos paternos, esbanjou tudo que tinha, ficou na pobreza, virou na miséria. Por último, ia se alimentar daquilo que era até profano para a religião do seu pai, para os costumes da casa do seu pai. Ia comer de comida que se alimentava porcos. Até que a Bíblia diz que ele, caindo em si, diz: o que é que eu estou fazendo? Na casa do pai há pão sobrando e eu estou perecendo de fome. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu perante ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros.
E a Bíblia diz que ele então pôs-se a caminhar. Ei, meu irmão, oh aleluia, chegou o dia de você se levantar, está na hora de voltar para o lugar seu, está na hora de você voltar para a sua posição. Pastor, eu não sou mais digno, pastor, eu não sou justo, pastor, eu sou ruim por natureza, pastor, eu sou promíscuo, pastor, eu sou pecador, eu sou adúltero, pastor, eu sou um drogado, pastor, eu sou um ladrão. Não importa, pastor, eu sou até feliz e bondoso, não importa qual é o seu status, volte hoje para a casa do Pai. E a Bíblia diz, olha a diferença de Davi, pai, rei, e olha a diferença do pai da parábola de Jesus, do filho pródigo. Quando o filho ainda estava distante do seu lar, o pai o avistou. E a Bíblia diz que ele foi correndo, beijou e o abraçou. E o filho diz, pai, pequei contra o céu, perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Está na parábola de Lucas capítulo 15. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Não, filho. Você estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas ressuscitou. Trazei-lhe agora uma nova vestimenta. Trazei-lhe agora um anel. Trazei agora uma alparca, um calçado novo, calçai os pés, porque ele estava descalço. Aleluia. O perdão de Deus, irmãos, Ele não traz só você para perto, Ele restitui. Por isso que, irmãos, justificação é trazer de nova a posição perdida, trazer de nova a posição anterior à queda. Quem está entendendo? Aí você pode dizer, eu posso participar de todas as promessas do Pai para os justos. Porque agora eu posso comer na mesa do Pai, eu posso beber da mesa do Pai. Porque o Pai me deu acesso, Ele me restituiu a sua mesa. Isso é perdão. Perdão não é, eu perdoo você, mas nunca mais você vai olhar na minha face. Nunca mais você vai ter acesso à minha mesa. Foi isso que Davi fez com Absalão. Você nunca mais vai poder comer na minha mesa, nunca mais você vai ter acesso ao meu vinho, nunca mais você vai ter acesso à minha presença. E ele não perdoou, é o perdão de Davi. Mas graças a Deus que Deus não é assim, irmãos. Você não merecia, mas Ele te deu uma roupa nova. Você não merecia, mas Ele te deu um anel, que quer dizer poder. Você não merecia, mas Ele colocou um calçado no seu pé. Sabe por quê? Porque escravos e servos andavam descalços, só filhos andavam calçados. Por isso que quando o diabo olha para você, ele vê lá se cumprir na sua vida, Efésios capítulo de número 6. Calçados os pés na preparação do Evangelho. Quando ele olha aquele e diz, cara, esse aqui não é servo, esse aqui não é escravo, esse aqui é filho. Oh glória! Oh aleluia! Esse não é escravo, esse não é servo, esse é filho. E filho come na mesa do pai, o filho bebe na mesa do pai, o filho está na presença do pai. Fique em pé nesse instante, meu irmão. Salmo 72, 7 diz, o justo crescerá, florescerá durante todos os seus dias da sua vida na face da terra. E nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar lua. Salmo 92, 12, e o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro no Líbano. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmãos, você que crê na palavra do Senhor, você que recebeu a Cristo, você que tem compromisso com Deus, você que é justo, porque justo é uma pessoa reta, íntegra, idônea, correta nas suas ações.
que cumpre a palavra do Senhor na sua vida. Então você vai usufruir dos benefícios dessa justiça de Deus em você. Eu quero que você tome posse dessa palavra nessa noite, nessa palavra profética, e diga: eu estou na mesa do meu Pai. Coma, beba, renove-se, fortaleça-se. Se precisar pedir perdão, peça perdão ao Pai. Se precisar se arrepender, arrependa-se, levante e vá ter com o Pai. Oh, Paizinho amado, feche os teus olhos nessa noite. Eu não tenho como pedir para todos virem à frente, porque nós temos que ter os cuidados devidos. Mas aí aonde você está, eu quero que você feche os teus olhos e converse com Deus. Pai, estou aqui. Converse com o Senhor aqui nessa noite. Diga para Ele que você está aqui nesse lugar. Eu não sei quais são as suas adversidades, as suas necessidades. Quem sabe as suas ações não têm tornado você digno de usufruir das promessas. Mas Deus sempre está disposto a restaurar o filho seu. Deus sempre está disposto a renovar a sua aliança. Lembra de Abraão? Porque ele foi fiel. Fizeste com ele uma aliança. Irmãos, Deus tem paixão por aliança. Porque aliança significa compromisso. Aliança significa responsabilidades. Aliança significa pacto. Por isso que Deus, de todos os pecados, abomina o adultério. Porque adultério é quebra de aliança. Adultério é quebra de responsabilidade. Adultério é quebra de pacto. Adultério é quebra de compromisso. Agora Deus é apaixonado por aliança. E para fazer uma aliança, irmãos, nada como um coração contrito. A Bíblia diz que o coração contrito o Senhor não desprezará. Então nessa noite, com os teus olhos fechados, se você desejar pôr a mão sobre o seu coração, diga: Senhor, eu quero refazer a minha aliança. Eu quero refazer o meu pacto. Senhor, eu quero um ano de 2021 com sede de Ti. Eu quero um ano de 2021, um ano de compromisso contigo, Senhor. Parabaço, Quanto tempo mais você aguenta sem ter a presença dEle na sua vida? Quanto tempo mais você vai aguentar sem ter a presença do Espírito Santo na sua vida? Quanto tempo mais você vai aguentar viver seco, sem sentir a presença dEle? Então Ele tem algo para te dizer. Então também você tem algo para dizer para Ele. Oh Senhor, abaixo. Aleluia, diga comigo assim nessa canção. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. É o meu sustento, a tua paz, meu alimento, preciso diga para Ele que você precisa ouvir a voz dEle, dizendo: Ei filho, eu te restituo,
Ei, filho, eu perdoo os teus pecados. Oh, filho, eu curo as tuas feridas. Ei, filho, eu coloco um anel no teu dedo. Ei, filho, eu calço os teus pés. Não, você não é mais escravo, você não é mais servo, você é filho. Quanto mais você vai ficar longe da presença do Pai, quanto tempo você ainda aguenta não sentar mais na mesa do Pai? E ali falarei contigo. Na mesa, Com teu amor. na mesa eu vou falar com você, porque mesa é símbolo de comunhão, mesa é símbolo de restauração, mesa é símbolo de presença. É na mesa que Ele quer estar com você, aleluia. É na mesa que ele quer comungar com você. É na mesa que Ele quer partir o pão com você. É na mesa que Ele quer renovar o propósito com você. É na mesa. Como está. Vem, filho, vem. Vem, filho, vem, filho, vem. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Pai, estou aqui. Apenas aqueles irmãos, ei, preste atenção, que o Espírito Santo está incomodando você de uma forma profunda, e que você precisa hoje renovar a aliança com Deus. Você sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você se sentiu incomodado nessa noite. Você que disse: esse é o último culto que eu vou, não quero mais saber de culto, porque eu vou no culto, Deus não fala comigo, eu vou no culto, nada acontece. Hoje Deus falou com você. Hoje Deus está dizendo: eu quero renovar a minha aliança e o meu Espírito sobre a sua vida. Vem, filho, é com você mesmo que Deus está falando. Pode vir. Você que precisa renovar um pacto com Deus e dizer: Deus, eu quero deixar as coisas que para trás ficam. Eu quero me desvencilhar dos pesos que estão me atrapalhando. E eu quero a partir de hoje ter um compromisso e uma aliança poderosa contigo. Vem correndo, filho. Não deixe para amanhã. Amanhã pode não dar tempo. Eu não ia chamar ninguém para frente, mas o Espírito Santo está me incomodando de uma forma poderosa nessa noite, dizendo: alguém precisa, filho, renovar a minha aliança. Hoje eu estou curando, hoje eu estou curando, hoje eu estou curando, aleluia. Hoje eu estou restaurando, hoje eu estou colocando de volta no lugar. Hoje eu estou, filho, trazendo de volta para a mesa. Jesus está dizendo através do Espírito Santo: você precisa voltar para o seu lugar à mesa. Você precisa voltar para o seu lugar à mesa. Não dá mais tempo. Levanta, filho. Está na hora de você tomar o seu lugar à mesa. Que postura de filho. Deus não quer mais que você ande com os trapos desse mundo. Deus não quer mais que você ande descalços nesse mundo. Deus não quer mais que você ande com trapos desse mundo. Não, você vai andar com vestes de filho, calçado de filho, anel de filho. Você vai andar como justificado. Você que está na sua casa, Deus está falando com você aqui também. É hoje o dia que Deus quer transformar você. Quem sabe você que está em casa diz: pastor, só na igreja. Não, você que está na sua casa. Deus quer levantar você aí na sua casa. Deus quer restaurar a tua fé aí na sua casa. Deus quer trocar as vestimentas, os trapos desse mundo. Deus quer restaurar em você a condição de filho. Oh, aleluia! Vem, filho! Vem, filho amado! Vem, filho amado. O Espírito Santo não se engana. Oh, aleluia. Levante as tuas mãos aos céus. Senhor, eu não tenho como fazer a obra. Eu não tenho como trocar o coração do homem, Senhor.
Eu não tenho, Senhor, como converter o coração do homem, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus pode convencer o homem do pecado. O Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do juízo. O Espírito pode convencer o homem da vinda vindoura. O Espírito Santo pode convencer o homem do juízo que há de vir sobre todos, grandes e pequenos. Então nessa noite restaura, Senhor. Oh Senhor, se alguém no banco, Senhor, precisa, Senhor, de uma intervenção Tua, entra, Senhor, nessa noite. Reaviva chamadas, reaviva ministérios, desperta, Senhor. Desperta as vidas e corações. Senhor, onde houver uma casa, Senhor, nos assistindo, e um coração que esteja aberto, toca nesse coração, Senhor, com uma profundidade. Oh, Senhor. E haja um milagre, Senhor, de transformação nessa vida, em o nome de Jesus. Senhor, não seja mais esse coração do mesmo jeito que ele entrou, não seja mais essa vida do mesmo jeito que ele entrou aqui, Senhor, mas seja ele, Filho, através da justiça de Deus, que é Cristo em nós. Oh Senhor, e nós temos, como disse o apóstolo Paulo, entrada a esta graça mediante a fé. Nós temos a entrada a essa graça mediante a fé. Oh, por isso nós estamos firmes, por isso nós nos gloriamos na glória de Deus, não na nossa glória, mas na glória do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em cima, Senhor, desta palavra profética, nós abençoamos todo aquele que crê, todo aquele que recebe. Nós abençoamos nessa noite, em o nome de Jesus. Seja fortalecido na tua fé, seja fortalecido no teu amor, seja fortalecido na tua esperança, em o nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Adore a Ele, meu irmão. Adore a Ele, minha irmã. Exalta o Senhor, aleluias. Volte ao teu lugar abençoado, volte ao teu lugar cantando, volte ao teu lugar regozijando no Senhor, aleluias. Ah, Jesus. Sim, Jesus. Estamos encerrando o nosso culto, irmãos. Quantos irmãos fizeram o propósito desse ano de 2021? Então fique em pé, igreja, nós estamos encerrando o culto. Você que pegou o envelope, alguém não apresentou o envelope ainda? Alguém não veio colocar aqui o envelope ainda? Então saia do seu lugar com o seu envelope, coloque aqui no gasofilácio. Corra aqui, meu irmão, coloque o seu envelope no gasofilácio. Aleluias. Pode colocar aqui, irmãos. Eu não vou chamar todos à frente porque é um grande número de irmãos. Então coloque aqui no gasofilácio e volte para o seu lugar. Senão nós vamos fazer uma grande aglomeração aqui na frente do altar e nós não podemos ser livianos, irmãos. Então você pegue e coloque aqui o seu projeto desse ano. Nós vamos estar orando sobre esse projeto, entregando na presença de Deus. Nós vamos orar essa semana e vamos apresentar diante do Senhor esses projetos, irmãos. Aleluia, Jesus. Você que fez o seu projeto desse ano, que quer a direção de Deus no seu projeto, que quer a direção de Deus nos seus sonhos. Nós não estamos aqui, irmãos, nesses pedidos, dizendo Deus, realiza. Não, nós estamos dizendo Deus, concorde com isso, Senhor, e dá a direção. Porque se nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, irmãos, nós seremos bem-aventurados. Amém? Fique em pé, irmãos, estamos encerrando. Fique em pé. Igreja, fique em pé. Nós estamos encerrando.
Quero agradecer a Deus, todos vocês que puderam estar nesse mês de janeiro aqui na igreja. Amém? Você que fez o propósito, irmãos, desse ano, da semeadura 2021, coloque a mão sobre a sua cabeça. Você que pegou o envelope, você que apresentou diante de Deus a sua oferta de propósito, o seu propósito diante do Senhor, coloque a mão sobre a sua cabeça. Quero ler uma palavra profética que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho falado muito sobre ela em todas as vezes. E ela diz o seguinte: receba aqui esta palavra, você que fez o propósito com o Senhor. Aqui está escrito em Provérbios 16: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Verso 3, você que fez propósito com o Senhor, diz assim: confia ao Senhor todas as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até ao ímpio para o dia da abominação. Abominação para o Senhor é um coração altivo, ou um altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purificará a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Escute agora, querido, você que fez o propósito com o Senhor. O verso de número 7 de Provérbios 16 diz assim: sendo os caminhos, como é que eu falei de caminho para você? O Senhor conhece o caminho dos justos. Olha o que diz Provérbios 16 e 7: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até aos seus inimigos. Olha o que diz aqui: faz que tenham paz com Ele. Senhor, nós abençoamos os nossos irmãos. Senhor, eles fizeram sonhos, projetos para esse ano de 2021, e estão aqui, Senhor, desejando que o provérbio 16 se cumpra na vida deles, que os caminhos deles nesse ano sejam agradáveis a Ti, Senhor, que a resposta certa venha da Tua boca. Senhor, que os desígnios do seu coração estejam alinhados com os desígnios do Teu coração, e a vereda dos justos prosperará. Oh Senhor, Salmo 1 diz que tudo que esse justo, que esse bem-aventurado fizer, prosperará. Senhor, Josué capítulo 1 verso 7 diz que aquele que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tudo quanto ele fizer prosperará. Ele vai ser bem sucedido, ele será bem sucedido em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, é a Tua palavra, Senhor. Então nós abençoamos os Teus filhos em nome de Jesus.